E aí, pessoal, abrindo esta quinta-feira de feriado com muitas informações que vêm lá das coletivas do Grêmio e também de algumas entrevistas de Marcos Hermann, o vice-presidente de futebol tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, não esqueça, a OneXBet está de volta. Esse canal com uma super promoção e muitos jogos. Hoje nós temos também Copa do Brasil. Entre no link, coloque o Cidade Dias lá no código promocional e faça parte aí do time da OneXBet. E, obviamente, botou o Cidade Dias, printou, mandou lá pro meu e-mail e tá concorrendo a camisas do Tricolor até o final deste mês. Gente, sempre oferecimento da OneXBet. Gente, vamos lá. O que a gente pode colocar aqui como novidade a partir das entrevistas coletivas? O Grêmio que ontem venceu o Brasiliense por 2-0, tem uma certa tranquilidade no jogo de volta, tem que ter cuidado sim, mas acho que o Grêmio vive um momento de estabilidade dentro do campo. Teve a questão envolvendo o Covid, que ontem o Wagner Martins, ao conversar com o Marcos Hermann, trouxe uma informação alarmante, preocupante, que o Grêmio admite que errou lá no episódio do Campeonato Gaúcho ainda, abrindo os portões, como foi dito, deixando pessoas que não estavam testadas entrando no ambiente do trabalho. Isso acabou determinando, e essa mais ou menos é a constatação. A gente sabe também, é preciso dizer isso, que não tem muito o que fazer, não tem muito. A gente não sabe aonde vem. Eu peguei Covid, muitos também, a gente acaba de alguma maneira também se aproximando, não tem muito o que fazer, mas o fato é que o Grêmio, que controlou tão bem isso durante muito tempo, acabou sofrendo essa dificuldade. E essa é uma informação, eu acho que o Grêmio deve estar fazendo lá as suas avaliações, as suas colocações. A gente tem que ter um pouco, até para não ser muito hipócrita nessa leitura, né? Porque isso é da vida. É uma grande novidade, a gente tenta controlar. O Grêmio entende que se passou um pouquinho ali, que errou um pouquinho ali, mas faz parte também do aprendizado. Tem que aprender com isso e não cometer mais nenhum tipo de vacilo para não acontecer o que está acontecendo. O Grêmio aí com muitos nomes, um surto, né? O Grêmio teve um surto de Covid e a gente espera que isso estanque um pouco, sob pena, primeiro, de pensar na saúde das pessoas, depois nessa questão também esportiva aí que a gente acaba falando aqui, porque esse aqui é um assunto mais de esporte do que da área de saúde. Mas o que eu tiro de ontem das entrevistas dão conta, e eu peguei 3 assuntos específicos para a gente discutir: a nova ordem sobre goleiro, a ordem sobre lateral esquerdo e o meia articulador. Começar com ele, Jean-Pierre. Jean-Pierre fez um bom jogo ontem. O Jean-Pierre fez um bom jogo. E Marcos Hermann reiterou tudo que a gente imagina sobre essa relação Grêmio, comissão técnica, Jean-Pierre. O Grêmio sempre teve confiança nele. Nunca diminuiu a confiança. Nunca. O Grêmio sempre teve muito firme em relação a essas questões. Inclusive, não aceitando negócios que foram propostos no curso do tempo com relação a Jean-Pierre. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2, também importante na relação, também forte na relação, dá conta da necessidade ou do entendimento que Thiago Nunes tem com relação a Jean-Pierre. Ele quer Jean-Pierre como centro de inteligência do time. Ontem Jean-Pierre foi o centro de inteligência do time. Andou por mais... Entra no meu Instagram e olha a relação do mapa de calor dos 2 jogos. Aí vai se dizer, mas é o adversário. Não, movimentação não tem nada a ver com o adversário. Ou tu fica parado num lugar ou tu te mexe desse lugar. Isso é tático. E ele andou mais pelo campo, ele jogou dos 2 lados, ele criou opção. Ele, por exemplo, deu cruzamento do lado direito, ele deu cruzamento do lado esquerdo. Ele articulou, ele pensou. Ponto. E aí entra o jogador que parece também ter entendido, tomou um choque e disse, eu preciso também fazer a minha parte. Vamos aguardar. O primeiro capítulo dessa nova relação foi bom. Vamos para o segundo, depois vamos para o terceiro.
e se for bem nós vamos aplaudir, e se for mal nós vamos falar. Acabou. Essa é a relação do futebol dentro do campo, não me importa fora do campo o que pensa o Jean-Pierre. Vamos para o segundo ponto, o goleiro. Ontem jogou Paulo Vitor, eu falei sobre isso, infestou a rede social de crítica, pois Marcos Herrmann, tanto na coletiva como nas entrevistas que deu após o jogo, disse: o Grêmio não vai contratar goleiro. Quando se falou na possibilidade e se abriu de Breno estar convocado para a seleção, o que se disse? O Grêmio vai atrás de um para repor. Não, o Grêmio está sim incorporando Paulo Vitor ao grupo principal mais uma vez. Paulo Vitor foi colocado em negociações, acabou não acertando, teve uma com Cerro, teve uma outra aqui. O Grêmio desiste disso, reincorpora Paulo Vitor, vai dar ritmo e ele vai ser um dos reservas de Breno. Assim como, e foi bem, foi reserva de Marcelo Groy. Porque Paulo Vitor vem não para ser titular absoluto, ele vem para compor o grupo e ser reserva de Groy naquele episódio. E em cima dessa realidade, a gente vai, mais uma vez, mudar um pouco o que tinha inicialmente planejado, que era, vai ter outro, aí se procurou qual goleiro. O fato é que o Grêmio viu um monte de goleiro, não viu nenhum que servisse e que fosse agregar de fato, e vai apostar mais uma vez em Paulo Vitor, em Adriel e em Chapecó. Aí vai se dizer, pô, César, ele vai jogar um jogo decisivo quando o Breno for convocado. Eu não estou dizendo aqui nem se ele vai ser reserva, o primeiro reserva. Estou dizendo que ele vai compor o grupo e o Grêmio não vai buscar goleiro. Foi isso que disse o Marcos Herrmann. O reserva imediato do Breno, a gente vai ver também no curso do tempo. Pode ser o Chapecó. Vamos aguardar. Chapecó que está indo bem também. Então vamos aguardar, sem pressa, sem análise, porque a gente precisa ser coerente nessa leitura. Nós falamos aqui, pior do que não contratar é contratar jogador nota 5 que chega aqui só pelo salário. Aí fica 5 anos aqui, não joga, não faz nada e tira um dinheirão do Grêmio. Esse é o pior. O Grêmio tem os goleiros aqui, achou um melhor que o Paulo Vitor? Não achou. Então não traz. Tá certo o Marcos Herrmann. E o Grêmio fez isso. E vamos para o lateral esquerdo. Por quê? Porque Diogo Barbosa parece ter perdido a posição para o Cortez. Cortez parece ser o titular do momento. E a pergunta da rede social, quando eu falo rede social, não é a rede social geral. Eu estou falando das relações da torcida do Grêmio com a torcida do Grêmio, que é onde a gente se comunica. Não tem nada de geral, não. O torcedor do Grêmio que conversa aqui, nesses espaços, tanto aqui, Instagram, Twitter, a gente analisa, eles têm, precisamos de um lateral esquerdo. Pois o Grêmio não vai contratar lateral esquerdo. Ontem, nos donos da bola, o JB disse, eu acho que é um meia e um lateral. Pois tira o lateral, não é um lateral. O Grêmio vai com Cortez, Diogo Barbosa e Guilherme Guedes. Ele mesmo. Guilherme Guedes voltou a ser relacionado, Guilherme Guedes está fazendo um trabalho de fortalecimento físico, Guilherme Guedes vai ser testado. Pode ser ele o titular, inclusive o Marcos Herrmann faz uma previsão, ele diz, olha, quem sabe, por que não, em agosto, final de julho, início de agosto, o Guilherme Guedes não retomou, não fez bons jogos e não é o titular da posição. Então, está aberto o vestibular da lateral esquerda. Os dois primeiros parecem insuficientes, o Guilherme Guedes a gente ainda não sabe. Mas está aberto o vestibular da lateral esquerda e o Grêmio não sairá para contratar nesta posição. Os últimos jogos indicam, inclusive, uma mudança de rumo nessas linhas. Lembram quando se falou no goleiro? Está descartado. O lateral foi sugerido? Está descartado. O meia, cresce o meia interno, que é GPR. Cresce o meia interno. O Grêmio vai contratar? Vai. Mas não será para o lugar do Ferreira em uma possível saída? Não será um centroavante reserva? Não sabemos. Lembrando, e depois eu vou fazer uma análise mais completa no próximo conteúdo sobre o novo talento do Grêmio que surge, Jonathan Robert. Vou contar para vocês toda a história dele para vocês entenderem como foi o caminho até aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.